Sorriso no rosto, povo de Deus. Deus é bom. Quem não presta é o coiso, mas Deus, Ele é muito bom. É bom demais ter você aqui mais uma vez, mais uma quinta-feira, nosso culto Rompendo em Fé. Você que trouxe sua Bíblia, por gentileza, João, capítulo 1, versículo 19. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19. Hoje eu quero falar com vocês sobre identidade. O que é identidade? Qual é o conceito que o cristão tem que ter sobre identidade? João, capítulo 1, versículo de número 19. Quem já achou, diga glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor nessa noite. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem é você? Ele confessou, não negou e disse: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? E ele disse: não sou. És tu um profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram, e possamos dizer algo a respeito de ti mesmo. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, e nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo-vos com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Aleluia. Gente, as coisas estão meio complicadas. E não é uma percepção minha, eu acredito que também é uma percepção sua. As coisas, elas andam muito... Eu não digo que são complexas, mas as pessoas parecem que estão fazendo ou agindo de um modo que até as coisas que são simples, as pessoas estão tornando elas meio difíceis de assimilar, de entender. Por que eu digo isso? Hoje eu quero falar com vocês sobre identidade. E uma das coisas que o mundo, quando a gente fala mundo, a gente fala as pessoas, a gente fala os sistemas, a gente fala os meios que existem por aí. Ao olhar para dentro das igrejas cristãs, o mundo espera uma identidade de quem professa a fé de Cristo, que seja uma fé real, verdadeira, genuína, e que o nosso modo de viver mostre para o mundo a nossa identidade como cristãos. E isso é interessantíssimo, porque a palavra de Deus, ela sempre vai afirmar, posicionar e mostrar para nós qual é a identidade que nós temos, para que nós possamos realmente impactar o mundo, impactar a nossa família e trazer realmente a existência aos olhos dos que não creem quem realmente é o Cristo que nós dizemos acreditar. Uma das coisas que a gente mais vê por aí é as pessoas com um complexo de identidade. As pessoas estão se perdendo dentro delas mesmas, na tentativa de se descobrir, ou de entender algo sobre si mesmo. As pessoas estão ficando confusas. E eu não quero apenas falar sobre opção sexual, porque isso aí está uma bagunça. Eu quero falar sobre a identidade de cada ser humano. Quando eu não entendo quem eu sou, eu estou suscetível a outra pessoa que talvez saiba quem ela é, ou não tenha a menor ideia de quem ela é, e influencia diretamente na minha vida, e acabe por posicionar a minha vida em situações, em circunstâncias, que talvez eu esteja vivendo uma vida
que não seja a vida que Deus tem para mim, porque eu não entendi a minha identidade enquanto cristão. A Bíblia vai nos posicionar neste mundo com características. Quando a gente fala sobre características, a gente está falando sobre atitudes. Quando a gente fala sobre atitudes, a gente está falando sobre comportamento. E uma pessoa que não sabe quem ela vai ter comportamentos distintos, diferentes, que se encaixem no mundo, que se encaixem nas rodas, que se encaixem nos meios aonde ela vive. É uma pessoa que não sabe quem ela é, então ela muda seu pensamento, ela muda suas atitudes, ela muda seu comportamento na tentativa de se encaixar no mundo. Porque se tem uma coisa que a palavra de Deus nos ensina, é que o mundo vai tentar descaracterizar você de quem você é, vai tentar destruir aquilo que Deus fala sobre cada um de nós. Vou te dar um exemplo pequeno. Por exemplo, o mundo vai dizer que você não é ninguém, o mundo vai dizer que você não é nada. Contrapartida, a palavra de Deus, ela vai dizer o seguinte, que Deus te chamou não para ser cauda. Cauda, a ideia que a gente tem é a parte de trás, rasteja no chão. Deus te chamou para ser cabeça. E Deus não está afirmando que tudo vai dar certo e que você vai ser mais do que os outros. Deus apenas está afirmando que Ele já tem um pensamento sobre nós e Ele sabe aonde Ele quer que a gente esteja e o que a gente esteja fazendo. Só que a gente, quando inverte esses pensamentos, temos que ser cabeça, a gente se conforma em ser cauda, pela forma de vida que a gente está vivendo, porque tem coisas do Evangelho que a gente não assimila como verdade na minha vida, e se eu não assimilo, se eu não entendo, e se eu não pratico como verdade, logo eu posso estar vivendo uma mentira, e eu posso estar dizendo que eu sou cristão, porque se você não sabe quem você é, você pode dizer que é cristão, o discurso é legal, mas a mentalidade não é de um cristão. As atitudes não é de um cristão e o comportamento não vai ser de um cristão. E esse tipo de ação, de pessoa, de comportamento, você vai ver muito por aí, e principalmente na internet. Você vai ver um monte de gente perdida que não sabe quem é, que não sabe o que veio fazer nesse mundo, gente que não sabe de onde veio, de onde vai, para onde vai, o que veio fazer, gente que vai acreditar no pós-vida, mas no pós-vida de uma maneira diferenciada da Bíblia. As pessoas acabam se equivocando no sentido literal. O do porquê você vive, esse é o ponto crucial da mensagem de hoje. O do porquê você está vivo, o do porquê você nasceu. Perguntas que muitas vezes a gente tenta achar na filosofia, porque a filosofia, filosofando, ela acaba achando um discurso que se encaixe como resposta para qualquer pergunta. Mas a pergunta fundamental que vai definir para nós a nossa mensagem do dia de hoje é: afinal de contas, você sabe quem é você? Porque se você não sabe quem é você, é possível que você não entenda o caminho que você está caminhando. E quando eu digo se você sabe quem é você, é para que você tenha claro na sua mente quem você é como pessoa. Eu não estou dizendo quem você é ou como você se porta quando as coisas dão erradas. Porque eu sei, muitos de nós aqui, quando as coisas dão meio errado, a gente fica numa situação que a gente não gostaria de ficar. E a gente se porta assim, mas não somos assim. Contrapartida, no momento bom da sua vida, você reluz, você brilha, você elogia, você é contagiante, você é harmonioso, harmoniosa, uma pessoa boa de se lidar, porque um momento feliz, por incrível que pareça, nos leva a mostrar o que há de melhor de nós. Mas a pergunta fundamental é: você realmente é um cristão? E eu sei que a nossa identidade declarada de boca vai ser: sim, nós vamos numa igreja cristã, então nós somos cristão. Mas a pergunta é: que tipo de cristão nós somos? Porque existem algumas definições, ainda mais nos dias atuais. Você não precisa ser muito quente, você pode ser meio morno, porque é o discurso que o pessoal está dizendo aí. Você não precisa ser muito crente, você pode ser só um pouquinho. Você não precisa se envolver demais, você pode só se envolver só um pouquinho. Agora, contrapartida, a palavra de Deus diz que se você for morno, Deus vai lançar você fora. Então, ou eu sou quente, porque não existe lugar nem para o frio. Ou eu sou quente, ou eu sou morno. O morno está fora, o frio já era. Então, eu preciso me posicionar. O que se espera de um médico, de uma profissão na medicina? Espera-se que ele salve vidas. O que se espera de um professor? Se espera que ele ensine. O que se espera da profissão de um policial? Espera-se que ele siga a lei, execute a lei, mantenha a ordem.
Isso são profissões. E muitas vezes você vê que o médico se nega a ajudar, o policial talvez não queira muito cumprir a lei nos dias de hoje, alguns, né, não são todos. Você vê que o professor já talvez não queira mais ter aquele ensino que vai extra sala. Então você percebe que as profissões, elas tendem a ter um comportamento diferente do discurso delas. Porque todas essas profissões, elas exercem um juramento de que as pessoas exercendo essas profissões vão segui-las à risca. E normalmente, às vezes não sai assim. O cristão, por exemplo, o cristão, ele não pode mudar quando a profissão dele exige que ele mude. Um cristão, ele tem por identidade ser um cristão. E ele tem como profissão ser um médico, ser um professor, ser um policial. E o que impacta na diferença de uma das coisas, de uma e outra coisa, é que o médico, o professor e o policial, se eles não são cristãos, o comportamento deles vai ser de um jeito semelhante com o mundo. Ele vai fazer coisas das quais talvez a Bíblia diz que é condenáveis. Agora, um cristão, no exercício da sua identidade como cristão, ele não pode dentro da igreja ser uma coisa, pregar uma coisa, e na sua profissão fazer uma coisa diferente do que ele ensina, do que a palavra de Deus ensina. Porque não tem como você desvincular o que você faz de quem você é, enquanto identidade que o Evangelho te dá. É mais ou menos assim, não dá para o cristão vestir uma máscara, vestir uma carapuça e se fazer conforme o ambiente que ele está. Não dá para vir na igreja e cantar Santo Santo e amanhã sentar num bar e pedir uma cerveja. Não dá. Mas pastor, tanto que dá que faz. Sim, mas não dá para dizer que esse é um cristão de verdade. Não dá para dizer que é um cristão de verdade, mas pulou carnaval e agora vai chegar a Semana Santa e agora é o momento de santificação. Não dá para vestir uma máscara e dizer agora sou crente, agora não sou mais. Não dá para escolher o que eu quero seguir do Evangelho. Eu não posso me beneficiar escolhendo o que eu quero, porque senão eu vou me encaixar naquilo que Jesus condenou. Hipócrita. O que é um hipócrita? Hipócrita é uma pessoa que tem um discurso prontinho para julgar os outros, mas ela não cumpre o discurso ou com o peso que ela condena os outros. E o que mais tem nos dias atuais, principalmente em tempos de internet, é cristão hipócrita. É gente que dizendo que a igreja que salva é só dele, dizendo que a igreja que é preta não presta, dizendo que a igreja que tem cabelo comprido não presta, a igreja que só usa saia não presta, e a gente acaba perdendo a nossa identidade como cristãos. Nos colocamos não mais na condição como pecadores, mas nos assentamos como se estivesse num tribunal, e nós somos os juízes que julgamos os outros e condenamos os outros com todo o peso e rigor da lei, porque a gente tem maguinha, ódiozinho no coração e despejamos tudo isso em cima dos outros. Nos esquecemos da nossa identidade. Sermos misericordiosos, sermos pacificadores, agirmos com uma régua de nível para analisar todas as situações, não pender nem para um lado nem para o outro, como se fôssemos balanças que estão desreguladas. Para esse aqui eu favoreço mais, para esse aqui eu favoreço menos. Não! A identidade cristã nos posiciona e nos dá uma mentalidade sadia de quem nós realmente somos. O que tem de gente com complexo, quem eu sou nesse mundo, o que eu vim fazer nesse mundo. Quando está tudo bem, não se questiona dessa maneira. Mas quando começa a dar errado, quando pega um dia difícil, começa a levantar questionamentos, nem que seja em forma de suspiro. O dia difícil. E começa a se perguntar, cadê Deus, cadê Deus, cadê Deus, cadê Deus? E Deus fica dizendo, mas cadê meus filhos, meus filhos, meus filhos? Porque a identidade cristã vai mostrar para você que o dia mau vem para todo mundo, para quem é bom e para quem é ruim. Se bem que bom também não existe ninguém, né? Porque todo mundo cai em algumas coisas. Agora, a mentalidade vai posicionar você no meio da tempestade que você está. Pessoas que não conhecem a sua identidade se perdem. Então, dentro da igreja, a igreja é um aprisco. O que é um aprisco? Aprisco é uma cerca, pasto verdejante, que é a palavra, água do Espírito Santo, e um pastor que ensina no rigor da palavra de Deus, e não no meu rigor da palavra de Deus, no amor da palavra de Deus. Só que aí a gente está dentro da igreja como ovelhas que somos.
Só que aí a gente tende a ser ovelha, mas tem um pensamento que não é uma identidade de ovelha. E aqui, entenda, o ovelha aqui não é porque você é mansinho, você é fraquinho, você está preso aqui dentro. Não, a mentalidade de ovelha é, você entende quem é o destruidor, o lobo que vai vir para tentar destruir você, e você entende que num ambiente coletivo, onde todo mundo aparentemente é cristão de verdade, vai ficar tudo bem. O problema é quando a nossa mentalidade não acompanha a ideia, o raciocínio, o plano que o Evangelho nos dá. O que tem de gente que, se não tiver gente perto dela segurando para ela não desviar, o que tem de gente que não consegue se segurar com a mensagem que foi pregada no culto passado e já está pensando, acho que eu vou desviar de novo. É gente que não tem raiz. E raiz aonde? No Evangelho. Qualquer coisa que entra por aqui, se instala aqui, e então a pessoa não sabe para que ela serve. Ela escuta o diabo falando que ela não presta, que ela não é ninguém. Ela escuta a família dizendo que ela não presta, que ela não é ninguém. Ela escuta o patrão, que às vezes é opressor. Ela escuta o mundo dizendo. Ela escuta um monte de gente, mas não escuta o Evangelho. E dentro do Evangelho, Jesus é o bom pastor que com o cajado conduz as ovelhas dentro do aprisco. E quando a gente está tentando deixar de ser ovelha para parecer com lobo, porque a ovelha não pula cerca, se bem que tem uns cabritinhos que é meio, né? Mas é o lobo que pula a cerca de fora para dentro para pegar a ovelha, para levar ela para fora. E não é para passear não, é para devorar ela. Aí o mundo vem e tenta corromper os princípios do Evangelho. Aí a gente começa a legalizar um monte de coisa e deixar um monte de coisa entrar que não era para existir. E a nossa mente começa a ser uma mente que vai absorvendo um monte de coisa. E daqui a pouco você já não sabe mais se Deus chamou você. Daqui a pouco você já não tem mais certeza do teu chamado. Daqui a pouco você não sabe se Deus quer que você seja diácono ou não. Daqui a pouco você começa a pensar, eu canto aqui, toco aqui. Às vezes ninguém fala, que música legal. Se eu fosse tocar num bar, será que as pessoas aplaudiriam mais do que aplaudem dentro da igreja? A gente começa a deixar esses pensamentos, que agora é moda, né? O pensamento intrusivo, que entra e fala umas coisas na cabeça da gente. Irmão, pensamento intrusivo é a brecha que você dá na tua mente para que o diabo sopre dúvida no teu coração e você trata aquilo como se fosse verdade. Aí você anda por aí como se você não tivesse um pai, que é Deus, e você se sente abandonado porque você não entendeu que você tem um pai. É o lobo colocando na tua cabeça que você é abandonado, que você é deixado, que você não é nada, que você não é ninguém. Nós lemos agora aqui um texto extraordinário, é maravilhoso. João Batista, ele é interrogado por pessoas que vêm para perguntar para ele quem ele é. E eles chegam para ele e falam assim, escuta o seguinte, você é Elias? Porque Elias nós vimos aí falar dos sinais dele, você é Elias? João Batista diz, não. Então você é um profeta? Ele disse, não. Então você é o Cristo? Ele diz, não. Mas então afinal de contas quem é você? Ele diz, eu sou aquilo que o Senhor disse que eu sou. Eu sou uma voz que prega no meio do deserto. É isso que eu sou. Esse Cristo que vocês estão dizendo é aquele cujo eu, na minha pequenez, tão frágil que sou, como a folha que é levada pelo vento, como um vento momentâneo que de repente está aqui e já não está mais, como um vapor que sobe e de repente some, assim sou eu, mas o que vem depois de mim é o Cristo. Dele eu não sou digno nem de amarrar a sandália dele, porque ele é muito maior do que todos nós. Duas coisas eu entendo aqui. Primeira, João, ao descrever o que ele não é, ele posicionou o que ele é, e quem ele era, para ele, estava extraordinário. Eu sou o que Deus mandou eu ser, eu sou a voz que prega no deserto. Deus me chamou para servir pregando, eu sou isso. E ponto, acabou. As pessoas vieram dizendo, não, mas você não é Elias, comparando ele só com gente grande. Você não é um grande profeta? Você não é Elias, o profeta? Você não é o próprio Cristo, porque você também batiza? Ele poderia, numa mentalidade egoísta, gananciosa, para ganhar likes, ele poderia dizer, opa, estão me comparando por cima, né? Não, sim, claro que eu sou. Ele poderia vestir uma máscara de quem ele não é e assumir a identidade dos outros. E dizer, não, sou eu mesmo. Mas que mentira que se sustenta quando a gente começa a assimilar comportamento que não é nosso. O que tem de gente que para se favorecer na rodinha, faz coisas que ela julga dentro do seu coração condenáveis ou erradas. O que tem de gente que para fazer parte do meio muda até o que fala.
Ah, irmão, não vem com essa história que, eu sou cristão. Você é cristão mesmo? Mas que tipo de cristão? Você é cristão que fala palavrão? Você é cristão que fuma? Que tipo de cristão que é você? Você é cristão que bebe? Você é cristão que vai no bar? Você é cristão que faz oferenda na esquina? Você é cristão que dá a tua mão para alguém ler? Você é cristão que condena dízimo para todo mundo na internet? Você é cristão que desfaz a fé do outro? Que tipo de cristão a gente é? O tipo de cristão que a Bíblia condena, cristãos que ficam na porta, não entram e não deixam as outras pessoas entrar, sempre com uma palavra condenável, sempre com uma palavra condenável, condenável, condenável. As pessoas preferem dizer, vai para o inferno, para uma alma perdida que não sabe quem ela é, do que instruir ela que existe um céu. A gente prefere falar do caos, do fogo do inferno, para que a pessoa tenha medo, e por medo, levante a mão e diga, eu quero Jesus, mas por medo não é arrependimento, sem arrependimento não tem pecado não se apaga. A gente prefere trazer o medo para as pessoas do que ensinar, não é omitir a verdade, o inferno está lá, existe, pronto, acabou. Agora, ensinar sobre o grandioso amor de Deus, que Deus nos acolhe, que Deus nos recebe, e que Ele quer mostrar para nós a nossa própria identidade, para que a gente não se perca, para que a gente tenha discernimento, porque nada no Evangelho é feito à força, nem aqui, entre nós, seres mortais, é feito à força. Experimenta, teu filho fala para você, eu quero ser jogador de futebol, experimenta pagar a faculdade de medicina para ele, paga ela todinha, você vai ver lá no final, lá sexto, sétimo período, lá o cidadão quase se formando, ele vai dizer, pai, depois de tudo isso, muito obrigado, agradeço pelo que o senhor fez, mas eu vou tentar minha carreira no futebol. Experimenta fazer alguma coisa à força na vida de alguém? Não funciona. É por isso que o Evangelho é a graça, é o poder manifesto de Deus, não é a voz do pregador, é a voz do Espírito, trazendo consciência dentro de nós, dos nossos maus caminhos. Agora eu preciso entender quem eu sou, senão eu vou ser um perdido. Identidade, irmão, todo mundo tem a sua, não a sua, cada um tem a dele, cada um tem a sua. Você pega aí o teu CPF, você pega aí o teu RG, eu sei, irmão, que nos dias atuais, o pessoal clona até placa de carro para clonar aí CPF, RG, tem morto, falecido aí, sei lá quantos anos, recebendo Bolsa Família, o povo dá um jeito, mas não é disso que eu estou falando. Eu quero dizer o seguinte, que só tem um jeito de você não viver uma falsidade na sua vida, é se você entender que a tua identidade, quem você é, não é o número do teu CPF. O número do teu CPF, o número do teu RG, define quem é você, porque tem uma foto lá que mostra quem é você, mas não define o seu caráter, não define a identidade que você tem. Agora o Evangelho define, o Evangelho mostra, o Evangelho aperfeiçoa quem nós somos. Porque quando o Senhor nos encontra, a gente vem com rótulos, somos fracassados, somos derrotados, estamos perdidos. A gente sempre vem para a igreja porque está sofrendo, porque está tentando se libertar de um mal que parece que é mais poderoso que nós, a gente não consegue suportar, a gente não consegue vencer. Então a gente vem na busca por ajuda. Então a ajuda se manifesta a nós, não apenas como um libertador, mas sim como um transformador, que é Jesus Cristo, que modifica, mas primeiro Ele quer fazer a gente entender como João entendeu. Ei, eu não sou ninguém, mas na vontade dEle eu me acho, eu me realizo na vontade de Deus. O resto, vocês podem me comparar com quem vocês quiserem, com Elias, com outro profeta, para mim não vai fazer a menor diferença. Não é o meu mundo essa praia de vocês, de querer aparecer, de ser melhor que os outros. A minha praia é fazer a vontade do meu Senhor, e ponto, acabou. Mas o que nós vamos dizer para quem nos enviou, quem é você? Diga para ele que eu sou apenas servo de Jesus e pronto, acabou. Basta. Nós estamos vivendo um tempo que ser quem nós realmente somos não basta. Você tem que fazer algo mais, você tem que ter algo mais, você tem que mostrar algo mais. E se tem duas coisas que eu aprendo aqui, é que ou você desenvolve uma identidade absorvida, ou você realmente desenvolve a tua identidade de quem você realmente é. Identidade absorvida. A pessoa que não sabe quem ela é, uma pessoa que só observa os outros, uma pessoa que se movimenta conforme o movimento, uma pessoa que fala conforme o que estão falando, uma pessoa que planeja conforme o que os outros estão planejando, uma pessoa que se muda, que ela se deixa mudar ou moldar conforme
o meio. Casa, família, trabalho, faculdade, emprego, não importa a área. Pessoas que já carregam dentro de si palavras que ainda pesam, muito tempo depois de terem sido ditas. Palavras que dizem que você não é nada, que você não é ninguém, que você é um perdedor, que assim como o teu pai você é também, assim como a tua bisavó você também é assim. Pessoas que acabam por absorver o comportamento dos outros. Por que você fuma? Não sei, eu vi meu pai fumar, comecei a fumar, meu avô fumava, todo mundo fumou, e ninguém pensou assim, vamos parar? Não, ninguém parou. Irmão, o problema é seu, o pulmão é seu, fuma se você quiser. Agora, pesa contra você um peso da hipocrisia, se você diz que é cristão e continua fazendo essas coisas, porque o vício é um domínio que te escraviza, e eu não posso dizer que sou livre se eu tenho vícios que me escravizam. Não dá para ser livre enquanto eu ainda estou acorrentado. Dá para ter vontade de ser livre, dá para ter desejo de ser livre. O que tem de gente que vive com um comportamento de cristão, mas é amargurado. Irmão, dor sentimental, emocional, é tranquilo, a gente tem mesmo, faz parte da vida. Deus não faz o teu coração, que é um coração de carne, músculo aí que bate, virar uma bola de ferro, não. Ah, não, a gente tem sentimento sim. Agora, amargurado, um crente amargurado, para você entender, amargura é quando um sentimento ruim vem e você fica ruminando ele, e desculpa a expressão, o que é ruminar? Ruminar é a prática do boi ou da vaca no campo, quando vai mastigar o capim. Ela pega o capim, mastiga, joga para cá, joga para lá, joga para cá, joga para cá, joga para dentro, engole. Ela regurgita e mastiga de novo o mesmo capim, porque o intestino dela é muito devagarzinho, então ela precisa mascar e joga, e masca, e joga para cá, e joga para lá, e fica comendo e remoendo aquilo de novo. Então, um cristão não é sensível dessa maneira. Ai, a pessoa falou que não gosta de mim, amargurei. Não existe isso. Um cristão amargurado é que ele já está carregando a amargura há muito tempo e nem pensou em se livrar da amargura no nome de Jesus. Porque às vezes perdoar quem está ofendendo a gente é mais difícil do que eu pedir perdão para mim mesmo. Então as pessoas começam a guardar coisas, e aí quando vem aqueles hinos que falam sobre amor ao próximo, dá até umas pontadas na gente, porque como que eu posso amar Deus que não vejo se eu não consigo amar e nem perdoar quem está do meu lado? Irmão, não importa o que a pessoa faz, ame. Agora, dizer que vai para o céu é outra história, porque o céu não é tua propriedade, dizer quem vai passar pelas portas. Então não sentencie pessoas, se você não sabe da vida das pessoas. Agora, o Evangelho te dá uma luz para o mundo, que o Evangelho é um farol para o mundo. O mundo que vive em densas trevas e densas escuridão, o Evangelho é um farol para o mundo, para que você possa observar e que você possa considerar que aquela ovelha que está vindo, que diz eu sou cristão, talvez seja um lobo disfarçado de ovelha, e talvez você não esteja se tocando. Porque o que faz o cristão realmente ser um cristão não é discurso, não é púlpito, não é altar. O que faz um cristão ser um cristão é caráter, e caráter é aqui e fora daqui. Comportamento é aqui e fora daqui. É por isso que quando aparecem esses escândalos da internet aí, bomba. Porque o mundo ao olhar para a igreja não espera que dentro da igreja tenha pedófilo, que dentro da igreja tenha ladrão, que dentro da igreja tenha fofoqueiro, que dentro da igreja tenha traição, adultério. O mundo fica escandalizado. Nossa, você na igreja está assim, e imagine no resto do mundo. Irmão, nós somos aqueles que pela luz do Evangelho temos que absorver a identidade de Cristo, se nós não temos a nossa definida, se nós não temos o nosso comportamento definido. Absorver como? Andando junto com quem é de Cristo, praticando, estando, vendo como é, fazendo como faz. Porque em casa talvez o ambiente não seja legal, porque talvez não esteja tantas pessoas que sejam cristãs lá. Ah, pastor, mas daí você pode mudar o ambiente. Você pode tentar mudar o ambiente, mas aqui o ambiente já está preparado. Quando eu não sei como é, quando eu preciso de referência, eu preciso saber. A gente faz isso para absorver no mundo. A gente observa o gesto, a gente observa os gostos, a gente observa o jeito de falar, a gente observa os costumes.
Ah, irmão, no meu tempo de piá, quando a piazada andava de skate, era todo mundo com calça larga, porque todo mundo que era do skate, da calça larga, fazia parte de um grupo. E dentro da igreja, como que você acha que funciona? Funciona assim também. Daqui a pouco você chega aqui, você nunca falou, oh glória. Você começa a andar com gente que fala glória. Daqui a pouco você está, oh glória. Por quê? Porque a identidade absorvida, você vai se parecendo com o meio em que você está inserido. Ora, se você está inserido num ambiente de culto, você vai participar do quê? De culto. Agora, o problema é quando as pessoas começam a guardar amargura, começam a guardar o senso de que são rejeitadas, de que foram largadas, de que foram abandonadas. Mulheres que guardam dentro do coração mágoas, feridas por causa de abandono, por causa de namorado, por causa de não sei o quê. Homens que nunca abriram o coração e de repente abriram o coração para alguém e foram traídos. E não digo apenas por mulheres, mas por um amigo, por uma situação, por um trato, por um negócio que você fez e a pessoa não te pagou o que deveria te pagar. As pessoas vão guardando isso e elas começam a absorver o mau comportamento dos outros. Ah, mas o fulano faz também, eu vou fazer, só que você não fazia, aí está o BO. Corrompeu você, se absorveu a maldade. É mais ou menos assim, irmão, quando você começa a ajudar as pessoas, você não quer nada em troca. E de repente você começa a perceber que as pessoas estão interessadas só na tua ajuda. E aí você começa a perceber que quando você para de ajudar, as pessoas param de ir atrás de você. Porque elas não queriam você, elas queriam a tua ajuda. Aí dentro do teu coração você vai dizer assim, quer saber de uma coisa? Não vou mais ajudar ninguém, porque esse mundo é ruim. Pronto, o mundo é ruim, ganhou mais um ruim. Quando você decide pagar o mal, com o mal você se torna mal também. É quando a ovelha se veste de lobo. E Deus, Ele mostra para nós a nossa identidade, pratique o bem. O que a tua mão direita der para alguém, ofertar ou ajudar, a esquerda não precisa ficar sabendo, ou seja, não saia falando para os outros. Ô irmão, você viu lá meu dízimo esse mês, hein? Contar para os outros, não conte nada para ninguém, faça a tua parte. Ajudou alguém, fique em silêncio, nada foge dos olhos do Senhor, Deus está vendo. Guarda no teu coração, e Deus vai se manifestar sobre a sua vida, trazendo luz. As coisas que secretamente você faz, ninguém precisa dar um Oscar para você, não. Mas tem gente que absorve esse tipo de identidade e comportamento do mundo. Tem gente que precisa ser elogiado. Tem gente que precisa se sentir aclamado, se sentir aplaudido. Ai, que vontade de ser honrado. Irmão, não existe vontade de ser honrado. O que existe é, sirva ao Senhor, todo o coração. E se compararem você com Elias, deixe estar. Se compararem você com o próprio Cristo, deixe estar. Se perguntarem, mas então quem é você? Diga, eu sou apenas o servo. Não, mas não é você que prega lá? Sou apenas o servo, sou tão importante quanto o irmão que filma. Sou tão importante quanto a diaconisa que falou, mesmo com chuva, eu vou porque eu tenho um trabalho a ser feito com o meu Deus, e é por fé que eu vou. E veio, deixou o celular em casa. Quando a nossa identidade está afirmada dentro de nós, o mundo pode chamar você de feio. Você não liga. Você pode estar tudo com a cara, cabelo, tudo desenvolvido. Você não liga. Porque a tua identidade está firmada no que Cristo fala dentro de você e não no que o mundo fala no teu ouvido. Essa é a diferença do verdadeiro cristão. Ele não absorve a identidade dos outros, ele fica com a dele. Identidade desenvolvida. Eu estou perdido, eu não sei quem eu sou mais um no meio dessa multidão. Então Jesus te posiciona. E eu vou ler para você entender do que eu estou falando. Ah, eu não sou ninguém, eu sou um qualquer. Ah, eu era para ter sido abortado, nasci de algum jeito. Eu fui rejeitado, eu fui largado num abrigo, eu fui largado numa caixinha de sapato. Irmão, até das piores histórias a gente consegue ver a mão de Deus mostrando para nós um propósito e uma identidade que vai modificar a nossa própria vida. E vai modificar a vida dos outros. A gente vê um cuidado e uma proteção de Deus. Mas Deus deseja que a gente se entenda. Chega de conflito na nossa própria cabeça. Se Deus não fizer, acho que Ele não existe. Você está questionando essas coisas baseado no que Ele fez ou não fez? Então, se você pegar tudo o que Ele já fez, não é base para você continuar crendo até o final, mesmo que Ele não faça nada? A gente sempre usa a regra do que nos alcançou e nunca do que já foi feito por nós. Sempre a gente faz assim. Salmo 139, ó Deus, afirmando quem você é. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e sabes também quando eu me levanto.
De longe o Senhor conhece os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim coloca sua mão. Tal conhecimento para mim é maravilhoso demais. É sobremodo elevado que eu não posso atingir. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da sua face? Se eu subo até os céus, lá o Senhor está. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá o Senhor está também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de seguir a tua mão, e a tua destra me sustentará. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te são escuras. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois tu me formaste no interior, e tu teceste-me no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso o Senhor me criou. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos te foram descobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, enquanto eu ainda era uma substância sem forma, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, e cada um deles está escritos e determinados pelo Senhor, quando nenhum deles ainda existiam. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu contasse, eles excedem a multidão de grãos de areia. Irmão, respostas que só ler o Salmo 139 já traz para nós. Primeiro, antes de você nascer, Deus formou você no ventre da sua mãe. Antes de você pensar em existir, Deus já pensava em você e já tinha um plano, propósito, chame do que você quiser. Um sonho sobre você, um auxílio, um cuidado, já estava prontinho. O problema é que o meio, o mundo, faz com que a gente absorva uma identidade que não é nossa. A gente não é cristão, a gente precisa se tornar um cristão. Como? Estando num ambiente onde os cristãos estão, e identificando o comportamento de quem não é, o comportamento de quem não é de Deus, de quem não professa a fé, e observando esse tipo de comportamento, e não trazendo, e não praticando, e não fazendo. Ô irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, hein? Ô, coisa difícil, difícil. Se você é sanguíneo como eu, ou situação difícil, eu chego num lugar, ninguém sabe que eu sou pastor, alguém está falando de pastor e dizendo que pastor é ladrão. Aí eu penso assim, mas você está falando de um que você ouviu que rouba, mas eu não tenho nada a ver. Tem policial, tem engenheiro, tem médico, tem mecânico, tem pedreiro, que às vezes dá uns nó em alguém. E aí, o que você faz? Quando o mundo olha para aquilo que você tem como profissão e condena e julga. Você senta e chora, ou você se levanta e usa a identidade cristã para mostrar que na tua profissão você é diferente? Que como líder, pastor, marido, esposa, sacerdote, você se levanta e mostra para o mundo que você é diferente. Não precisa empurrar a goela abaixo, não. É só viver normalmente, sabendo que existe a diferença de quem é luz e de quem é trevas. Não se assemelhe a trevas. Seja luz e deixa a luz de Jesus brilhar sobre a sua vida. Deus te chamou, Deus te escolheu. Quantas outras pessoas poderiam estar ouvindo essa mensagem? Mas você veio ouvir essa mensagem. Foi do teu interesse, e pelo seu interesse, no oculto de Deus, a mensagem já estava preparada, para que nós pudéssemos entender e enxergar. Ó, tá cheio de lobo aí, hein? Está cheio de lobo. Não se comporte como lobo. Tenha sua mente aberta ao Evangelho. Deixa o Evangelho mudar as tuas atitudes. Mudar comportamento. Não tem nada mais difícil do que mudar comportamento. É por isso que quem é lobo. E quem é cristão de verdade é cristão de verdade. Porque na internet estão ensinando isso. Você pode ser do jeito que você quiser, fazer o que você quiser, pautado numa verdade distorcida. Que Deus é amor e Deus recebe tudo. Só que se eles falassem, Deus é amor, vírgula, mas também é o justo juiz, tudo muda de figura, porque o amor de mãe absolve até o pior dos filhos. Agora, o amor de pai, mesmo sendo juiz, condena até o próprio filho.